Salve! Meditaçãozinha. É bom de vez em quando, né, dar uma relaxada. A gente está entrando na terceira parte de termologia. O estudo da termologia é dividido em 4 partes. Nós estamos na 8ª semana de curso, né? Estamos dividindo a semana, né, em 2 partes. Uma parte com termologia e uma outra parte com cinemática. Ainda. Essa semana a gente termina a cinemática. Semana que vem a gente entra em leis de Newton já, tá bom? Que é um assunto super importante. Na aula de hoje, queridos, deixa eu trocar aqui o slide. Peraí. Pronto. Esqueci meu copo de água, gente. Espera aí, deixa eu pegar lá fora, rapidão. Aqui, prontinho. Então, agora eu já peguei minha água. Então é o seguinte, a gente dividiu a termologia em 4 partes, né? A gente está começando a terceira parte na aula de hoje. A perspectiva é que nós trabalhemos essa parte 3, né? Ela em pelo menos 2 aulas. Eu não sei exatamente como é que a coisa vai andar, mas no mínimo 2 semanas de parte 3, tá? Eu diria que essa é a parte mais, fazendo um trocadilho idiota, é a parte mais sensível do assunto. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com calor sensível, calor latente, troca de calor, né? É a parte que mais envolve cálculos, não que as outras não envolvessem, né? A parte de termologia de temperatura também envolve um pouquinho, a parte de transferência de calor também um pouquinho. Espera aí, gente, eu acho que eu não fiz os exercícios de propagação de calor, eu cheguei a fazer com vocês? Eu acho que não, né? Dá uma conferida para mim, eu acho que eu não fiz ainda. Acho que são uns 4 ou 5 exercícios. Se eu não os fiz, eu vou mandar para vocês gravado, tá? Esses exercícios. Eles são bem facinhos, são 4 ou 5 exercícios de sala, da parte 2. Eu vou mandar para vocês gravado, tá? Porque eu acho que a gente não fez na aula passada, a gente fez só teoria, se não me engano, tá bom? Depois vocês me confirmam aí, mas eu tenho quase certeza que eu não mandei, que a gente não fez. Peraí, estão falando aqui. Então, acho que não. Então, como são 4 ou 5 exercícios, gente, eu vou gravar para vocês agora no feriado, tá? E mando para vocês os exercícios gravados. Eles são bem rapidinhos, acho que nem carece a gente fazer isso ao vivo. Tá? Vamos para a parte mais delicada do assunto, tá bom? Bom, então, o que a gente vai tentar fazer nessa parte 3, né? Não necessariamente hoje. Aqui, deixa eu trocar aqui. Aqui, ó. Pronto. Então, esse aqui é o roteiro do assunto. Tá? O que a gente precisa saber do assunto troca de calor? A gente começa definindo equilíbrio térmico. Espera aí que eu estou tentando encaixar um negócio aqui que eu não consigo mais. Pronto. Aqui. Então, a gente vai começar definindo equilíbrio térmico, que é bem tranquilo de definir, bem fácil. E a parte mais delicada está aqui, ó. Calor sensível, calor latente e capacidade térmica, que são propriedades térmicas de um corpo. A gente vai definir o que é uma propriedade térmica e depois vamos falar das 3 propriedades, né? Daqui vai sair o que macete, daqui vai sair o que mole, né? Ó, dessa parte aqui do calor latente e a capacidade térmica. E aí a gente vai usar esses 3 conceitos para fazer o tal do balanço energético, tá? E depois eu explico para vocês o que é isso aqui, tá bom? Então, assim, o que eu acho que o que a gente consegue fazer tranquilo hoje? Propriedades térmicas de um corpo. Isso aqui a gente mata hoje. Agora, não sei se vai dar para fazer balanço energético, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Let's go começar. Bom,
A gente vai falar muito na aula nesse assunto, né? Durante o assunto, a gente vai falar muito sobre troca de calor. O assunto em si é troca de calor. Tá? Quando você coloca dois corpos em contato, e quando a gente fala em contato, a gente fala em contato físico, né? Então, por exemplo, aqui você tem uma imagem de dois líquidos supostamente diferentes, né? Cada um com uma massa, cada um com um calor específico, que a gente vai definir na aula de hoje, o que é calor específico, tá? Mas não importa muito isso agora. E aí ambos os corpos estão a temperaturas diferentes, cada um está numa temperatura. Então você tem um corpo ali a 160 graus Celsius e o outro a 30 graus. De maneira bem geral, a gente aprendeu, né, na primeira parte do assunto, que temperatura tem a ver com agitação molecular. Então, moléculas se agitam mais ou se agitam menos, e a gente mede isso de maneira indireta, como encostando um termômetro no corpo. E aí o termômetro te dá um valor, né? Esse valor pode ter dado em Celsius, em Fahrenheit ou em Kelvin. O fato é que, uma vez que você coloca os corpos em contato, vai haver troca de energia na forma de calor. A gente já tinha definido lá na primeira aula do assunto, né, de termologia, o que é calor. Calor é energia em trânsito, mas não é qualquer energia. É uma energia térmica. A gente vai ver que existem várias modalidades de energia, né? O assunto energia é um assunto que o Enem gosta muito, os vestibulares gostam muito. E existem várias maneiras de corpos trocarem energia. Uma delas é na forma de calor. E o nosso objetivo aqui é prever qual a temperatura do equilíbrio, né? Esse gráfico aqui do lado, que vocês estão vendo, ele mostra no eixo Y, θ, que é a temperatura do corpo, tá? E Tzinho aqui no eixo X indica o tempo. Então, no tempo zero aqui, ó, é onde os corpos foram colocados em contato um com o outro, tá? Um corpo de temperatura menor, então de 30 graus. Aqui você tem um outro corpo de temperatura maior, o corpo de 160 graus Celsius, tá? E aí eles vão trocar calor. Então, o corpo de maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. Ou seja, de maneira simples, o corpo de maior temperatura vai ceder energia para o corpo de menor temperatura. Muito bem. Quando é que isso acaba, esse processo de troca de energia? Exatamente nesse instante aqui, ó. Espera aí, deixa eu pegar minha caneta aqui. Exatamente nesse instante aqui, ó. Aqui. Se você olhar aqui no gráfico, tem um momento em que os corpos atingem a mesma temperatura. Tá bom? Esta temperatura, então, esse aqui é o instante em que isso aconteceu, instante de equilíbrio. Tá? Nesse instante, os dois corpos estarão com a mesma temperatura. Eu vou chamar de θE. Então, θE é a temperatura de equilíbrio. O que a gente quer na aula de hoje, ou começar a fazer na aula de hoje, é estudar de que maneira eu posso prever qual é essa temperatura de equilíbrio, né? A gente vai perceber que nesse processo vai ser importante você calcular a quantidade de calor que vai ser trocada por um corpo com outro. Então, um corpo vai perder calor, o outro corpo vai ganhar calor, certo? Então, e por que? E onde que a coisa é importante a gente perceber? Que para você fazer essa previsão, eu quero saber qual é a temperatura em que esse processo para, né? Eu preciso saber de que maneira os corpos perdem e ganham calor. E essa que é a parte legal da história. Você fala, mas como assim? De que maneira os corpos perdem ou ganham calor, professor? É o que a gente vai tentar entender na aula de hoje. A gente só consegue calcular essa temperatura de equilíbrio se eu definir o conceito de capacidade térmica, calor latente e calor sensível, tá bom? Então, a princípio, a gente vai fazer as definições.
sempre sem trabalhar com essa ideia de troca de calor. E aí, numa segunda parte, a gente pega essas definições e aplica nos exercícios, tá? Vocês vão perceber que os exercícios, gente, essa lista é bem grandinha, tá? Acho que tem mais de 15 exercícios. Tá? Ah, e uma coisa importante. No final do assunto, eu coloquei ali um tópico que não tem muito a ver com o capítulo, que é o tópico diagrama de fases. Se vocês olharem no material de vocês, vocês vão encontrar lá um tópico no final da teoria, diagrama de fases. Por que eu coloquei esse tópico aí? Porque eu não ia gastar uma aula inteira para falar sobre esse assunto. Então, a gente vai discutir esse assunto só na hora dos exercícios. Lá para quando chegar no 14, no 15, eu não lembro exatamente que exercício é, vai aparecer o diagrama de fases, aí a gente dá essa teoria complementar, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Vamos trocar aqui. Bom. Tá. Para a gente poder começar o assunto, vamos considerar alguma coisa aqui, rapidão. Quando você dá calor para um corpo, imagina que um corpo recebe calor, tá? Esse corpo ele pode fazer 3 coisas com esse calor. 3 coisas. A primeira coisa que um corpo pode fazer quando ele recebe calor é mudar a sua temperatura. Isso é a coisa mais óbvia, né? Tá bom, guarda aí essa informação. O corpo recebe calor e muda a temperatura. Segunda coisa que o corpo pode fazer quando ele recebe calor. Dependendo das condições, da quantidade de calor que o corpo recebe, dependendo da temperatura em que o corpo estava, enfim, ele pode mudar de estado. Certo? Então ele recebe o calor, e aí entra em fusão, pode entrar em ebulição. Quando ele perde calor, ele pode condensar, ou seja, passar do estado gasoso para o estado líquido. Ele pode solidificar. Então, isso é uma segunda coisa que o corpo faz. E a terceira coisa que um corpo faz é mudar o seu volume, mudar o seu tamanho, que é a famosa dilatação, que a gente vai estudar na parte 4. Tá? Na aula de hoje, nós vamos nos interessar por essas 2 primeiras situações. Então, eu quero estudar primeiro como é que um corpo vai mudar a sua temperatura quando ele receber calor. Segunda coisa que eu quero estudar, como que o corpo muda de estado quando ele recebe o calor. Quanto de energia ele precisa para mudar de estado? Quanto de energia ele precisa para mudar de temperatura? Tá? Então, o que é uma propriedade térmica? O que é uma propriedade térmica? Uma propriedade térmica é uma propriedade que o corpo tem de, ao receber calor, fazer alguma coisa com ele. O quê? Mudar a temperatura ou mudar o estado. Tá? Então, propriedade térmica está relacionada com essas 2 capacidades do material. Vocês devem lembrar que na aula de transferência de calor, a gente falou sobre a história de que a areia fica mais quente que a água durante o dia na praia. Lembra disso? Eu falei, olha, galera, quando tá um dia muito ensolarado, você está na praia, você percebe nitidamente que a areia está mais quente. Para explicar isso, a gente precisa da aula de hoje. Por que a areia fica mais quente que a água? Por que tem materiais que conseguem esquentar muito mais fácil? A gente pode citar aqui o exemplo da panela que a gente usa para cozinhar, né? Geralmente a gente usa panela de alumínio para cozinhar. Talvez alguns de vocês tenham alguma panela de vidro em casa, ou alguns de vocês talvez tenham até panela de ferro em casa, panela de cobre, né? O pessoal que cozinha, que mora na roça, usa muito panela de ferro para fazer comida. A comida fica bem gostosa. Barro, estão falando aqui a panela de barro, né? Ó, olha só, o barro e o ferro, a pessoa que está escrevendo aqui, né? O João escreveu aqui, ó. A panela de barro demora mais para mudar a temperatura. A gente vai falar exatamente onde eu quero chegar. Né? Por exemplo, se você pegar 2 panelas idênticas, só que uma de ferro e uma de alumínio, e colocar no fogão, você vai perceber que a panela de alumínio esquenta mais rápido. Ela consegue variar a temperatura de maneira muito mais fácil
do que outros materiais. Então, propriedade térmica é basicamente o que o corpo vai fazer com aquele calor que ele ganhou, ou o que o corpo vai fazer com aquele calor que ele perdeu, né? Vamos lembrar que essas propriedades térmicas, elas são válidas tanto para ganho de calor como para perda de calor. Ficou claro isso? Tá. Bom, então a primeira propriedade que a gente vai estudar, ela é chamada de capacidade térmica. Olha o nome, capacidade. Capacidade. Quanto ele aguenta, né? A capacidade térmica é uma propriedade que pode ser medida para qualquer coisa. Você pode medir a capacidade térmica de uma garrafa, você pode medir a capacidade térmica de um frasco, você pode medir a capacidade térmica de uma jarra, enfim, tá? Geralmente a gente define capacidade térmica para objetos. Objetos, tá? Por que a gente tem essa necessidade de criar uma grandeza para medir capacidade térmica? Embora ela possa ser medida para outras coisas. Você tem capacidade térmica da água, capacidade térmica do ferro também, tá? Geralmente porque nos problemas que a gente trabalha, a gente vai colocar os líquidos para trocar calor, né, dentro de um recipiente, certo? E qual é o problema de você colocar substâncias para trocar calor dentro de um recipiente? O problema é que quando as substâncias vão trocar o calor entre si, o recipiente acaba participando do processo. Então ele vai entrar nos cálculos. O cara vai fazer assim para você. Ele vai falar: olha, eu peguei um pedaço de gelo a menos 30 graus da massa do gelo, né? E coloquei água quente desse gelo. Essa água estava 80 graus. Só que eu fiz isso dentro de uma garrafa. Qual vai ser a temperatura final? Percebe? Então, nesse tipo de raciocínio, eu vou precisar considerar que a garrafa vai participar do processo. Então, a capacidade térmica, ela é uma grandeza que ela é definida para qualquer coisa, mas nos exercícios, vocês vão perceber que ela vai vir geralmente associada a um objeto. Capacidade térmica da garrafa, capacidade térmica do calorímetro, capacidade térmica do frasco, tá? Beleza? Bom, vamos definir então. Imagine o seguinte. Imagina que eu tenho um corpo. Espera aí, deixa eu só abrir minha caneta aqui. Aqui. Então imaginem que isso aqui seja um corpo. Tá? Esse corpo, ele foi colocado em contato com outro corpo. Tá? Mas eu não vou desenhar o outro corpo. Só estou colocando esse aqui. E aí, ele vai receber calor. Ele vai receber uma quantidade de calor. Tá? Essa quantidade de calor, eu vou chamar ela de quesão. Tá? A gente costuma, na termologia, usar a letra Q maiúscula para se referir a calor. Lembrando que esse calor ele pode ser dado em calorias ou em joules, vai depender do exercício. Tá? Muito bem, aí o que vai acontecer com esse corpo? Supondo que ele não mude de estado, então vamos escrever aqui, ó, supondo que não ocorra mudança de estado. Vírgula. O corpo sofre uma variação de temperatura que nós vamos representar por delta, que é a diferença, né, variação. E aí, na definição do slide, eu coloquei temperatura com a letra T, mas eu vou evitar usar a letra T, porque a gente já está usando T para tempo, né? E daqui a pouco vai entrar tempo aqui na história também. Então, eu não vou usar T. Eu vou usar a letra θ de temperatura. Tá? Lembrar que delta θ, ou seja, variação de temperatura, né, do corpo, é a temperatura final
menos a inicial. Tá? Beleza? Muito bem. Então, agora que eu tenho essa situação, eu posso definir a capacidade térmica. Bom, como é que a gente vai definir, então, a capacidade térmica do corpo? A capacidade térmica, ela é representada pela letra C maiúscula. Tá? Capacidade térmica é C maiúscula. Tá. Como é que eu defino, então, a capacidade térmica? É a quantidade de calor que o corpo recebe dividido pela variação de temperatura. Tá? Aí lembrar o seguinte, gurizada. O calor ele pode ser dado ou em calorias, né, como a gente falou agora há pouco, ou joules. Tá? E aí vamos colocar uma observaçãozinha aqui. Uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Tá bom? Geralmente a gente usa, quando se fala de calor, né? Calor é uma energia. Geralmente a gente prefere usar caloria. Joule a gente usa para geralmente, tá, gente? Geralmente. Joule a gente usa para outras formas de energia que não calor. Então pode ser uma energia mecânica, né? Pode ser uma cinética, pode ser uma energia potencial, enfim. A gente veio discutir energia potencial hoje na aula de tarde, né? Na parte de ligação iônica, tá? Beleza? A variação de temperatura, a gente já sabe, porque a gente já teve aula de temperatura. Então ela pode estar em graus Celsius, graus Fahrenheit ou Kelvin, tá? Qual é a mais comum? Né? Quando vocês forem fazer exercício, vocês vão perceber. A mais comum, caloria por grau Celsius. Essa é a mais comum. Agora, no sistema internacional, se eu for para o sistema internacional de unidades, aí eu tenho Joule por Kelvin. Tá? Então, ficar muito ligados para como existe essa variedade de grandezas, né? De grandezas não, de unidades. Você vai ter exercício que vai pedir no sistema internacional, vai ter exercício que não vai pedir. Então, não é porque é o mais comum que vai ser esse que vai aparecer, tá? Beleza? Bom, mas tá, legal, isso é uma fórmula. O que que ela representa? Vamos tentar entender um pouquinho isso, né? Vamos tentar compreender melhor o significado dessa grandeza. Bom, exemplo. Imagina que você está lendo um texto qualquer de exercício, e aí aparece a seguinte coisa: olha, tem uma garrafa térmica cuja capacidade térmica é igual. Eu vou chutar um valor aqui, tá, gente? Eu não sei de cabeça o valor de capacidade térmica de ninguém, então eu vou chutar um valor aqui, tá? Vamos supor que a capacidade térmica do material que você esteja analisando, lá da garrafa, seja de 25 calorias por grau Celsius. O que a gente deve entender com esta informação? Que, para que a garrafa aqueça 1 grau Celsius, então, ó, para uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, vírgula, o corpo necessita. Agora presta atenção na palavra que eu vou usar agora. Para a variação de temperatura de 1 grau Celsius, o corpo necessita trocar 25 calorias. Tá? Na palavra trocar, você deve encaixar aí ou
absorver se o corpo for esquentar 1 grau Celsius, ou perder se o corpo for esfriar 1 grau Celsius. Quer dizer, esse valor ele pode ser absorvido ou perdido, tá? O que é importante a gente perceber, né, gente? Quanto maior a capacidade térmica do corpo, mais difícil é para ele esquentar ou esfriar. Essa é a história, né? A gente pode fazer aqui um raciocínio e comparar corpos com capacidades térmicas diferentes, tá? Eu vou colocar um exemplo para vocês aqui no próximo slide, tá? Mas o que você tem que ter em mente? Se quiser ir tirando print, tá? Já vai tirando print para ele trocar o slide. Quanto maior a capacidade térmica do corpo, mais difícil é para ele mudar a temperatura, né? A gente começou a aula aqui, o João falando que a panela de barro é mais difícil de esquentar. Por que ela é mais difícil de esquentar? Porque ela tem uma capacidade térmica alta. Você precisa dar muito calor para ela esquentar um pouquinho. Mas também tem uma coisa, hein? Também tem uma coisa. Essas panelas que demoram muito para esquentar, né? Porque tem uma capacidade térmica, né, muito alta, quer dizer, a panela tem que ficar muito tempo no fogo. Ela tem que receber muito calor, aí ela esquenta. Se por um lado ela é mais difícil de esquentar, o raciocínio também vai dizer para a gente que ela é mais difícil de esfriar também. Concorda? Né? Eu preciso ganhar 25 calorias para esquentar 1 grau. Eu também vou precisar perder 25 calorias para esfriar 1 grau. Tá? Ou seja, a gente costuma dizer que esses corpos eles conseguem armazenar bastante calor sem esquentar tanto. Essa é a sacada. O calor ele fica armazenado ali dentro, né? A gente nem chama muito de... Tá meio errado falar que o calor está armazenado, porque calor é a energia em trânsito. Então ele absorve o calor e esquenta pouquinho, tá? Beleza? As panelas de alumínio, por exemplo, né? Por que o alumínio é um metal de preferência para fazer panelas? Porque a capacidade térmica do alumínio é menor, então ele esquenta mais fácil. E por que é interessante você fazer uma panela que esquente mais fácil? Para economizar gás, para economizar energia, né? Antigamente, quando se usava muito fogo a lenha, quando não se falava no problema da energia, do custo da energia, as pessoas queimavam lenha indiscriminadamente, porque era a fonte de energia que tinha. Até hoje, quem mora em lugar muito afastado depende de lenha, né? Então ali você botava uma panela de ferro ali, nossa, ali esquentava a panela ficava quente pra caramba, né? Com o desenvolvimento de tecnologia, com o desenvolvimento da eletrólise do alumínio, da bauxita, os caras conseguiram produzir alumínio, né? Então o alumínio é um metal muito importante por vários aspectos. Um deles é a capacidade térmica dele que é baixa, tá bom? Beleza? Eu vou trocar aqui para a gente fazer um exemplo, só para vocês entenderem o paranauê do negócio. Ó, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos chamar de aplicação aqui. Vamos imaginar que eu tenha um corpo A, tá? Com uma capacidade térmica de 25 cal barra grau Celsius, tá bom? E aí eu tenho também um corpo B, cuja capacidade térmica dele é 50 cal por grau Celsius, ok? Então, corpo A esquenta mais fácil, corpo B esquenta mais difícil, tá? Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou injetar nesse corpo uma quantidade de calor de 100 calorias. E eu vou fazer a mesma coisa com o corpo B. Tacar 50 calorias. Tudo bem? Quem esquenta mais? O corpo A. O corpo A. Como é que eu consigo descobrir a variação de temperatura do corpo A? Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que capacidade térmica é igual a calor por variação de temperatura. Certo? Então, para o corpo A,
Inclusive, se você não quiser usar a fórmula, professor, eu não quero usar a fórmula, você pode fazer uma regra de 3. Se você entendeu o que é capacidade térmica, você nem precisa de fórmula. Apesar de que a gente usa, né? A fórmula ela deixa a coisa mais prática. Então, ó, vamos fazer por regra de 3, ó. O corpo A, ele usa 25 calorias para variar 1 grau Celsius. Qual vai ser a variação de temperatura do corpo se eu der para ele 100 graus, 100 calorias, perdão? Tá? Então, o corpo A, ele vai variar a temperatura dele em 4 graus Celsius. Tá ok? Se você fizer a formulinha, você vai chegar no mesmo valor, gente. Então, não perder muito tempo não, tá? Já o corpo B, não. O corpo B ele esquenta menos, ó. Então, para o corpo B, ele precisa de 100 calorias para esquentar 1 grau Celsius. Qual vai ser a variação de temperatura para o nosso amigo? Aliás, aqui não é 100, né? Eu coloquei o número errado. A capacidade térmica dele é 50. 50, perdão. 50 calorias para esquentar 1 grau Celsius. Se eu der 100 calorias para ele, ele vai variar uma temperatura de 2 graus. Tá? Beleza? Tudo bem até aqui? Uma outra coisa que eu queria comentar, gente, o chat está aberto, tá? Se precisarem perguntar, fiquem à vontade. Uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: existe uma maneira um pouco diferente de você olhar para essa propriedade. Né? Essa propriedade é um valor. Essa tal de capacidade térmica é um valor. Tá? Então, muitas vezes, o exercício ele vai te dar esse valor. Você não precisa, a gente não tem que decorar a capacidade térmica de ninguém. Mas, às vezes, o exercício ele te mostra a capacidade térmica de uma outra forma. Então, eu vou fazer uma observação aqui no gráfico. Observação. Observação. Ó. Uma outra maneira de você enxergar isso seria olhar para um gráfico assim, ó. Imagina o eixo Y de um gráfico que vai mostrar a temperatura do corpo. Tá? E no eixo X... Desculpa. Eu vou mostrar o calor que ele recebeu. Tá? Como é que o cara vai te mostrar a capacidade térmica do corpo? Ele vai fazer assim, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui. Tá? Peraí que estão me chamando aqui no chat. Peraí. Tem perguntas aqui. Primeiro, ó, tem uma perguntinha aqui. Prof, mas assim, quanto maior a capacidade térmica, menor a variação de temperatura. Ok. Então, numa panela, por exemplo, não esquentaria ou esfriaria mais rápido porque houve uma variação de temperatura menor? Não. Tomem muito cuidado com a palavra rápido. Rápido. Embora eu também já tenha usado essa palavra aqui, eu também vou fazer minha meia-culpa, tá? O professor também usou a palavra. Eu não posso usar a palavra rápido aqui. Não é a palavra mais correta, porque não tem tempo na parada. Não tem tempo. Essa questão do rápido ou devagar vai depender da potência do fogo. Vai depender da potência do fogo. O que nós estamos tentando... Então, a primeira coisa que eu vou te dar uma dica é: tira da tua cabeça a palavra rápido e devagar. Troca rápido por fácil. Sabe por quê? Porque o problema todo é o quanto ela consegue esquentar com aquele calor. Então, a capacidade térmica, ela não está avaliando a rapidez com que o calor entra. Quando a gente fala em rapidez com que o calor entra, nós estamos falando de fluxo de calor. Aula 3, aula 2, semana passada.
tá? Então aqui a história é assim. A panela que esquenta mais fácil é aquela que consegue esquentar mais com a mesma quantidade de calor que a outra, tá? Então, do mesmo jeito que ela esquenta muito, ela vai esfriar muito. É mais ou menos essa a ideia. Tá? Um corpo de capacidade térmica baixa, ele consegue esquentar muito com pouco calor e consegue esfriar muito com calor perdido, que é o caso da areia da praia, né? A areia da praia, em nenhum momento a gente está muito preocupado quanto tempo a areia demora para esquentar, certo? A areia está recebendo calor. E ela está recebendo calor, então tenta imaginar na praia, vai. Imagina a praia. Imagina que você tenha 1 metro quadrado de areia. Essa areia está recebendo o sol, não está? Ela vai esquentar. Agora imagina lá no mar, 1 metro quadrado de área de água. Em 1 metro quadrado de área está recebendo a mesma quantidade de calor que a areia, certo? Mas a água esquenta menos, por causa da capacidade térmica dela ser maior, tá? Não sei se ficou clara a resposta, mas tenta não usar na tua cabeça a palavra devagar e rápido, porque aí quando a gente fala devagar e rápido, a gente está botando aqui o tempo na parada, e não tem tempo na fórmula, pode perceber. Então eu não posso usar a palavra rápido para falar de capacidade térmica, tá bom? Qualquer coisa me chama aqui. Pergunta, o que é caloria? Caloria é energia. Caloria é a energia na forma de calor, certo? Se você já comeu um pacote de bolacha, naqueles dias que você está muito chateada, doce, que está pistola, você sabe o que é caloria. Quando você olha para o valor nutricional de um alimento, então você pega lá na caixinha, se você pega lá naquela caixinha lá, proteína, tantas calorias, carboidrato, tantas calorias. A caloria é a energia que você está ingerindo, absorvendo ao ingerir um material. Você está comendo um biscoito. Quanto de energia você está ingerindo? Quer dizer, se todo aquele biscoito virar calor, quantas calorias, quanto de energia ele tem para dar, certo? Então, mas professor, a gente não absorve calor do alimento. Não, a gente absorve energia. Então, calor é energia. Então, do mesmo jeito que eu posso medir energia em joule, eu vou medir em caloria também, tá? Então, para quem pergunta o que é caloria? Caloria é uma energia, uma unidade de medida de energia. Tá? Peraí que tem mais pergunta aqui. Olha que puta. Por isso que vocês têm que perguntar as coisas, gente. Olha aqui. Professor, eu estou confundindo capacidade térmica. Quer dizer, então, que ele guarda calor? Exatamente. Exatamente. Um corpo que tem capacidade térmica alta, ele é capaz de armazenar muito calor, sem mudar muito a temperatura. Que é o caso da água. A água é um exemplo típico disso. Todo mundo aqui já teve a oportunidade maravilhosa de tomar banho numa piscina de noite e a água da piscina está quentinha. Certo? Por que a água da piscina fica quente mesmo depois que o sol foi embora? Porque ela armazena o calor. Ela tem uma capacidade térmica muito alta, então para ela conseguir esfriar, ela tem que perder muito calor, mas muito calor. E é essa a ideia. Um corpo que tem capacidade térmica alta, ele é um bom armazenador de calor. Olha como essa observação ela é pertinente. Parabéns para quem fez a observação, tá? Na biologia, a gente aprende, quando vocês estudam a ecologia, a importância da umidade na atmosfera. Vocês devem lembrar que a água, ela também é um gás estufa. Ela também armazena calor para caramba. E uma das coisas que faz a água armazenar muito calor é a alta capacidade térmica dela, tá? É basicamente, ela guarda mesmo, tá bom? Peraí que tem uma outra pergunta aqui. Isso, então, no energético, ó, a Camila está falando aqui, quando você olhar no energético, vai estar escrito lá cacau, cacau. Né? Para quem não lembra, o que é cacau? É quilocaloria.
São 1.000 calorias. Aquele cacau é o que a gente chama de caloria alimentar. Então, por exemplo, né, vamos supor que você pega lá um pedaço de biscoito, de bolacha. Aí está escrito lá, cada pedaço tem 3 cacau, ou 3 calorias alimentares. O que significa isso? Que cada vez que você comer um pedaço daquilo, você vai estar ingerindo 3.000 calorias, né? Qual é o problema de você ingerir muita caloria? Problema nenhum. O problema é que o teu corpo, ele não vai queimar tudo que ele ingere. Esse é o problema. Você poderia ingerir o quanto você quisesse se o teu corpo queimasse tudo que ele ingere. O problema é que o nosso corpo armazena, ele vai queimar só o que é necessário. Ou seja, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Por que comer engorda? Por que comer demais engorda? Porque o teu corpo não queima tudo que ele ingere. Por que qualquer regime que você tenha que fazer na tua vida vai ter que passar pela academia? Não existe pílula de emagrecimento, não existe chá das 39 ervas, não adianta, gente. É uma questão técnica. Você está ingerindo muito? Primeira coisa que você tem que fazer, para de ingerir. Diminui a ingestão. Segundo, queima. Queima mais. Vai para academia, vai caminhar, vai correr, vai fazer alguma coisa. E terceiro, procura escolher de que maneira você está ingerindo estas calorias. Então não adianta você falar assim, eu estou comendo um alimento que tem baixa caloria. Que tipo de alimento é esse? Tem certas substâncias que o corpo ele tem muito mais facilidade para armazenar. Então, por que eu tenho que evitar o carboidrato? Por que eu tenho que evitar a gordura? Porque são calorias que o teu corpo tende a armazenar. Quando você ingere vegetal, por exemplo, legume, fruta, primeiro, um pedaço de vegetal tem menos caloria do que um pedaço de picanha, ok? Então, pega lá 100 gramas de alface e compara com 100 gramas de carne. 100 gramas de carne tem uma baita quantidade de caloria. Além disso, a caloria da carne é uma caloria que tende a ser armazenada, porque a carne é um alimento rico em gordura. A gordura no nosso corpo, ela vai disparar uma série de sinais. Ela vai dizer para o corpo assim, opa, guarda, guarda, guarda que está sobrando. Porque você não sabe o dia da manhã. Então a coisa funciona muito nessa linha, tá, gente? Tá? Peraí. Aqui, alguém fez uma observação aqui que eu não entendi. Se puder explicar melhor aqui no outro post. Alto calor específico da água para aumentar o gasto calórico. Não sei se está se referindo à questão de ingerir água para emagrecer. Gliconeogênese, boa. Olha os bioquímicos aqui, olha os bioquímicos. Gliconeogênese, exatamente. Né? O carboidrato e a gordura, eles vão disparar o sinal da gliconeogênese. Né, de produzir glicogênio, porque está com uma quantidade muito grande de carboidrato no organismo. Isso dispara também produção de gordura dentro do adipócito, armazenamento de gordura no adipócito, né? Vocês já devem ter ouvido falar do jejum intermitente, né, gente? O jejum intermitente é uma forma um pouco diferente de você perder peso, né? Sobretudo para quem não tem muita pilha para ir para academia, né? Puta, não quero ir para academia, não gosto de correr, enfim. O jejum intermitente funciona assim. Você tem vários tipos de jejuns intermitentes, né? Você tem jejum de 12 horas, tem jejum de 16, jejum de 10. Então, é importante que o teu corpo fique um bom tempo sem ingerir alimento, né? Uma das áreas que mais mudou, assim, se você pega a nutrição de hoje e pega a nutrição de 30 anos atrás, gente, é uma área totalmente diferente. Antigamente, boa parte dos nutricionistas acreditava naquela ideia de comer muitas vezes ao dia, comer pouquinho, né? Comer pouquinho e comer de 3 em 3 horas, né? O que a gente foi percebendo com o tempo? Primeiro que a nossa vida cotidiana não nos permite parar de 3 em 3 horas para comer. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não tenho esse privilégio de parar de 3 em 3 horas. E outra, se eu for tentar parar de 3 em 3 horas, eu vou passar o dia inteiro comendo salgadinho. Porque eu não tenho tempo para fazer uma salada, comer um pedacinho de queijo, né? A gente vê aqueles
aqueles regimes de nutricionista, cara, que dá vontade de chorar. Você fala, gente, eu não vou ter vida. Eu não sou madame. Eu não tenho, tipo, 30 pessoas me servindo. Então, os regimes, eles são coisas muito fora da realidade, na maioria das vezes, né? Então, a dieta do jejum intermitente, ela vai te substituir. Então, eu costumo fazer, por exemplo, eu comi no almoço, comi era umas 1h30, mais ou menos, da tarde, um pouquinho antes da gente entrar para a aula. E eu tô sem comer até agora. E pelo andar da carruagem, eu vou até amanhã, sem comer. Tá me dando uma fominha, o que que eu faço? Eu vou lá e tomo água. Tomo água, causa uma distensãozinha abdominal, dá reflexo de saciedade e você diminui a fome. E acabou. O nosso organismo não foi feito para ingerir muito, tá? Vocês já devem ter acompanhado, não sei se vocês têm casos em casa, a quantidade de pessoas que têm desenvolvido doenças autoimunes. Intolerância à lactose, intolerância a glúten e uma série de outras questões. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ingere. Nós estamos comendo comidas muito ruins, alimentos ultraprocessados, ricos em uma série de coisas horrorosas, tá? E comendo muito isso. Então, assim, a coisa é meio tensa, né? Vocês que vão para a área de medicina, quando vocês forem estudar a parte de metabolismo, vocês vão ver que é muito louco, cara. O nosso organismo não é feito para comer de 3 em 3 horas. Eu diria mais, tá, gente? Eu vou ser mais rigoroso ainda. O nosso organismo não foi feito para comer 3 vezes ao dia. A gente come porque a nossa vida é. A gente come muito por ansiedade, né? Que quem nunca comeu uma torta e você está no meio da torta, você sabe que você está comendo sua ansiedade. Você não está comendo a torta, né? Então, tem todo um. Aí tem uma outra parte que eu não vou entrar muito nessa discussão, porque tem toda uma jogada de marketing da indústria, né? Para estimular as pessoas a consumirem. Então, tudo isso é. Mas, a não ser, eu acho que assim, quando é que justifica você comer bem? Quando você tem um gasto calórico fenomenal, então, por exemplo, atleta, né, criança em fase de crescimento, galera que está entrando aí na pré-adolescência, aí são situações bem específicas. Mas vocês podem perceber que, em geral, as pessoas vão ficando mais velhas e vão diminuindo a quantidade de comida. O corpo ele vai. E essa coisa das doenças autoimunes é justamente pela quantidade absurda que a gente come. Vocês vão aprender na faculdade que comida intoxica o corpo, gente. Quando você come um alimento, esse alimento ele vai causar no seu organismo uma resposta inflamatória. Todo alimento causa resposta inflamatória. Só que se você come muitos alimentos ricos em gordura, né, por exemplo, a gordura, além de entupir a artéria, ela inflama a artéria. Ela faz a artéria perder elasticidade, as veias perderem elasticidade. Então, assim, muitas dessas doenças autoimunes são por causa da nossa dieta, tá? Doença de Crohn, não sei se vocês já ouviram falar da doença de Crohn, uma doença também autoimune. Elas são doenças crônicas, né? Você tem que tomar anti-inflamatório. É um negócio bem pesado mesmo, tá? Mas, enfim. Ah, peraí, que já escreveram aqui. Tá. Ah, tá, entendi. Tá, fechou. Tá, entendi a história da água. Ah, então, a questão da dor de cabeça, deixa eu contar para você aqui rapidão, a questão da dor de cabeça. Essa dor de cabeça que dá na gente, eu vou contar para você por que que ela dá. É porque o seu corpo está viciado em carboidrato, tá? Os nutricionistas falam que isso tem muito, é quase que uma síndrome de abstinência. Então, eu tinha muita dor de cabeça, você tem razão. Quando eu tinha 120 quilos, cheguei a pesar 120 quilos, tá, gente? Só para vocês entenderem, eu tô com 92 hoje. É, quando eu tinha esse tamanho todo, eu tinha um horário para comer, cara. Se passasse meia hora, eu começava a tremer, dor de cabeça e ficava extremamente agressivo. Isso é sintoma de queda de glicemia, porque o teu corpo ele está acostumado a operar num nível de carboidrato muito alto. Essa dor de cabeça que você sente também é porque provavelmente, tá? Não tô, quem sou eu para falar, mas muito provavelmente a sua dieta está muito rica em carboidrato. Se você começar a tirar um pouco desse carboidrato e substituir por fibra, você vai ver que a tua dor de cabeça diminui com a fome. Por exemplo, eu estou com fome, eu sinto meu estômago vazio, meu estômago está bem vazio, mas não está me dando dor de cabeça. Quando eu fico muito tempo sem comer, me dá aquela fraquezinha. Mas antigamente, você tem toda a razão. Nossa, eu queria morrer.
Café também ajuda a passar fome, por quê? Cafeína, né? A cafeína é inibidor de mal, ela tem o mesmo efeito de substâncias psicoativas, tipo cocaína, anfetamina, elas são inibidoras de apetite. No café você tem 3 substâncias assim, a cafeína, que é a mais famosa, né? A teofilina e a teobromina, que são substâncias inibidoras de apetite. Então é bom também tomar um pouquinho de café, só tomar cuidado para não tomar muito café, porque ele causa úlcera, né? Eu escutando isso, sendo que a cada 3 horas eu estou indo na cozinha. Então, é aquilo que eu estava falando. Às vezes a gente está comendo emoção, né? Quando a gente está muito assim, comendo e escutando, comendo e escutando. Nosso corpo está só Chernobyl, com certeza, gente, com certeza. Quando a gente é mais novo, a gente gosta de comer porcariada, baguncinha, né, sushi, um monte de coisa gostosa. Depois que você vai ficando mais velho, você vai percebendo que não vale tanto a pena. Porque você começa a, por exemplo, você começa a reter muito líquido, né? As meninas já têm uma facilidade maior de retenção de líquido, começa a ficar com o pé inchado. Meu. Ah, tô tendo aula com a Milena fala disso também, é legal, né? Essa coisa. Comida envelhece, exatamente. Ó, essa frase aqui matou a pau. Comida envelhece, gente. Comida envelhece. Então é muito interessante a gente fazer essa reflexão individualmente, tá? Isso não é um fórum nem para isso é uma aula de física. Mas é muito importante que vocês façam uma reflexão. Como que é a tua relação com o alimento? A tua relação com o alimento ela vai dizer muito sobre você. Muito sobre se você está com muito medo, se você está com muita insegurança, se você está com muita agressividade, tá? São hábitos muito difíceis da gente mudar, muito difíceis, porque mexe muito com a gente, né? Mas é muito importante que de tempos em tempos vocês façam essa análise individualmente. Pô, peraí, o que eu tô comendo? Como é que eu tô? Tô numa fase mais hard, mais pé na jaca? Não, vou tentar diminuir um pouquinho aqui, tá? E assim, né, gente? Fazer esforço. Porque, vamos falar o português bem claro aqui, né? Não dá para comparar, em termos de sabor, um doce, uma torta, um sanduíche, com uma salada. Então, assim, não adianta ficar. Mas a gente precisa educar o nosso corpo, né? Nem sempre comer aquilo que te dá só prazer. Né? Uma coisa que eu aprendi essa coisa de comer só aquilo que te dá prazer vai te levar para o buraco. De alguma maneira, isso vai te cobrar lá na frente. Né? Eu tive um caso na minha família que é muito impactante, que é o caso do meu pai. O meu pai começou a desenvolver diabetes com 42, com 60 ele morreu. Foram 18 anos. Por quê? Porque ele meteu o pé na jaca. Ele tinha problema, foi tendo problema, ele ia no médico, o médico dava bronca, minha mãe dava bronca, ele fazia regime de uma semana e depois voltava. Então, assim, uma luta constante, né? Então, é um negócio bem, bem complicado. Então, ó, estão falando aqui a questão de morar sozinho, né? Morar sozinho significa comer miojo. Isso é uma coisa muito também comum, né? A gente acaba comendo comidas rápidas, né? E os alimentos ultraprocessados, vocês sabem que na a Organização Mundial de Saúde, ela não classifica algumas coisas como alimentos, né? Então, por exemplo, miojo não é alimento. Salsicha não é alimento, né? São alimentos ultraprocessados. Isso é uma mistura de coisas ali que usa e abusa de condimentos, de sódio, né? Mas a gente acaba comendo uma vez ou outra, né? A minha filha come muito, a Cecília adora miojo. A gente vive conversando aqui. Ela tem uma dieta bem boa, assim, mas é um miojo para ela. E ela põe requeijão em cima do miojo, aquelas coisas, né, de criança. Ah, o povo falando da fome aqui. Enfim, né? Bom, enfim, digressões à parte. Deixa eu voltar aqui para o gráfico. Então, ó, voltando à história da caloria, da capacidade térmica. Dá uma olhada nesse gráfico que vocês estão vendo à direita aqui. Esse gráfico ele está mostrando o seguinte, ó, pega um ponto qualquer no gráfico. Ó, o corpo ele recebe, peraí, uma quantidade de calor Q para uma temperatura que variou, até uma temperatura final. Tá? Se vocês olharem para esse gráfico com bastante calma, vocês vão perceber o seguinte. Essa medida aqui, ó, ela corresponde à variação de temperatura do corpo, certo? É o quanto o corpo esquentou.
beleza? Essa medida aqui, ó, representa quanto o corpo ganhou de calor, tá? Agora, eu não sei se vocês estão enxergando aqui um triângulo retângulo. Estão enxergando, né? Provavelmente estão enxergando. Um triângulo retângulo. Né? O gráfico ele faz uma figura que é um triângulo retângulo e ele forma com o eixo X um ângulo θ. Tá vendo? Beleza? Então, basicamente, essa inclinação ela tem a ver com a capacidade térmica. Tá? Por exemplo, eu posso te dar aqui dois corpos. Dois corpos. Ó. Pega dois corpos. Pronto. Cada curva dessa representa um corpo. Tá? O que o exercício pode te perguntar? Ele fala assim, olha, tem um corpo aí de capacidade térmica 25, que é o corpo A. Tem um corpo aí de capacidade térmica, o corpo B, capacidade térmica 50. E aí ele mostra os gráficos e pergunta quem é quem. Né? Como é que a gente relaciona a curva com a capacidade térmica? Bom, vocês podem perceber o seguinte, gurizada. Os corpos variaram a mesma temperatura, não é? No gráfico, olha o gráfico agora. Os corpos variaram a mesma temperatura. Mas diz para mim uma coisa, qual dos gráficos precisou de mais calor para variar a temperatura? O azul ou o verde? Qual dos gráficos precisou de mais calor para variar a temperatura? O azul ou o verde? O verde, muito bem. Certo? Então, o verde, ele precisa de mais calor. Então, ele tem uma capacidade térmica maior. Tá? Então, o corpo B poderia ser representado... Opa! O corpo B poderia ser representado pela curva verde. Ele precisou de mais calor para esquentar. E o corpo A precisou de menos calor para esquentar. Bem cara de Enem esse tipo de questão, viu? O cara te conta, olha, capacidade térmica de não sei o quê, bibibi, bibibi, bibibi. E aí te dá o gráfico, tá bom? Ficou claro, gente? Tranquilo? Certo? Podem tirar print, qualquer coisa eu tô por aqui ainda. Qualquer dia a gente faz uma aula de regime, tá? Eu adoro esse assunto. A aula de regime é boa. Vou trocar o slide, tá? Bom, calor específico. O calor específico também é conhecido como calor sensível. Tá? Em apostilas, em geral, a gente encontra também o termo calor sensível. Né? Gente, o calor sensível, a ideia dele é muito parecida com a capacidade térmica. Só que ele vai trazer uma outra informação. Né? O que a capacidade térmica mede? Quanto de calor uma coisa precisa para mudar a temperatura? O calor específico, ele vai dizer quanto de calor uma certa massa precisa para esquentar uma certa quantidade de temperatura. Vou repetir. O calor sensível é a quantidade de calor que uma certa massa precisa para variar a temperatura. Então, de uma maneira muito simples, a gente pode imaginar que o calor específico é uma informação mais detalhada do que a capacidade térmica. Quer dizer, a capacidade térmica, ela não leva em consideração a massa do objeto, da coisa em si. Por isso que eu falei para vocês no começo da aula, que em geral a gente usa a capacidade térmica para objetos, para garrafa, tá? Para coisas desse tipo. Beleza? Como é que a gente vai definir isso? Então, vamos lá. Imaginem o seguinte, ó, você tem um corpo que tem uma massa m. Então, m é a massa do corpo.
tá? M é a massa. Beleza. Aí eu vou lá e dou calor para o corpo. Calor. Q. E aí o corpo, evidentemente, vai variar a sua temperatura. De temperatura. Certo? Então, olha que interessante isso, gente. A gente tinha definido a capacidade como sendo Q sobre delta θ. Isso é capacidade térmica, não é? Eu vou colocar uma outra grandeza aqui na fórmula. Eu vou colocar a massa aqui, ó. Quantidade de calor que uma certa massa precisa para esquentar. Isso é o calor específico, que eu vou representar pela letra C minúscula. Então, C é o calor específico. Calor específico. Tá? O calor específico, gente, ele é muito útil para substâncias químicas. Então, eu posso medir o calor específico da água, o calor específico do ferro, o calor específico do ouro, o calor específico do que eu quiser. E uma coisa que é muito interessante, intrigante, na verdade, né? Seria até mais intrigante se a gente não tivesse no vestibular, é que o calor específico ele varia quando a substância muda de estado. Né? Por exemplo, vamos olhar aqui na nossa tabela, nessa tabelinha que eu peguei do livro, aqui, ó, o calor específico da água. Veja como ele varia. Ó, quando ela está líquida, o calor específico da água é 1. Quando ela está na fase de vapor, olha como abaixa o calor específico da água, gente. Quer dizer, o vapor ele precisa de menos calor para esquentar a mesma quantidade que a água. Tá? O gelo ele já tem um outro calor específico, bem próximo até do da água, tá vendo? Mas mudou o estado, mudou. Tá? O que a gente percebe de maneira geral? Que os materiais que esquentam com facilidade têm calor específico baixo. Você vê, por exemplo, ó, o vidro ele tem um calor específico praticamente igual ao do alumínio. Ó. Por isso que é comum você encontrar no mercado, para vender, né, panela de vidro e panela de alumínio. Quer dizer, elas são tecnicamente, do ponto de vista térmico, elas são praticamente idênticas. Né? O vidro ainda é um pouco mais vantajoso, né? Porque o vidro ele não degrada muito, é mais fácil de limpar, enfim, você não tem que ficar areando panela, aquelas coisas chatas, né? Beleza? Tranquilo, gente. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente poder analisar direitinho. Opa, peraí. Exemplo. Vamos pegar o caso do calor específico da água, né? Então, ó, o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Isso é o que está escrito na tabela aqui. Então, o que a gente vai concluir a partir dessa análise? A gente vai dizer assim, olha, imagina que você tem uma massa de 1 grama de água. Tá. Se eu der para essa massa 1 caloria, esse corpo ele vai variar a temperatura de 1 grau Celsius. Certo? Isso é o calor sensível, o calor específico da água. Né? Se você pegar, por exemplo, o gelo, que é água sólida, 0,5 caloria, olha que interessante isso, ó. Só para você entender como que a coisa funciona.
Se você tiver 1 grama de gelo e der para ele 1 caloria também, quanto ele vai esquentar, gente? Alguém poderia me dizer? Se eu der 1 caloria para o gelo, quanto ele vai esquentar? Se eu pensar em 1 grama, né? Eu estou comparando massas iguais, né? Tanto da água quanto do gelo. Esse cara vai esquentar quanto? Uma caloria para 1 grama para 1 grau Celsius para a água. Para o gelo, o pessoal está respondendo aqui, está saindo. Isso! 2 graus Celsius. Se você fizer a continha, você chega em 2 graus Celsius. Percebe, então? Quer dizer, com a mesma quantidade de calor, a água consegue esquentar menos do que o gelo. Tá? Isso mostra, isso reforça, né, aquela observação que alguém tinha feito aqui, não me lembro quem, de que a água, por exemplo, ela armazena calor. Quer dizer, você nem percebe que ela está com aquela quantidade de calor armazenada porque ela esquentou pouco, tá? E lembrando que nesse caso também vale a ideia de que esquenta ou esfria, né? Então, por exemplo, se eu quiser esfriar a água, eu tiro 1 caloria. E aí ela esfria 1 grau Celsius. Se eu tirar 1 caloria do gelo, ele esfria 2 graus Celsius. Então, esse calor ele vale tanto para um quanto para outro. Tá bom? Beleza? Gente, uma coisa importante que eu quero colocar aqui, uma observação, na verdade. Mais por conta dos exercícios depois. Observação. Geralmente, a gente não usa a fórmula do calor específico dessa maneira. A gente trabalha com ela assim, ó. Ó. Tá? Beleza? E outra coisa que eu quero comentar, ainda em cima da fórmula. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso que eu coloquei em amarelo aqui, não é a capacidade térmica do corpo? Q sobre delta θ? Então, eu posso ainda escrever o seguinte, ó. Vê se você concorda. Que Czinho é igual a Czão sobre M. Tá? Para alguns exercícios, onde de repente o cara te dá o calor sensível, ou específico, né? E pede a capacidade térmica, ou o contrário, tá? São jeitos de escrever as fórmulas para facilitar a gente na hora de resolver as questões, tá bom? Beleza? Tranquilo? Geralmente a gente usa o que macete, né? O Q igual a MC delta θ, quando o exercício vai pedir para você calcular o calor que esse corpo recebeu. Ele fala assim, olha, eu tenho 20 gramas de água e eu quero esquentar essa água a 30 graus. Quanto de calor eu tenho que dar para ela? Tá? Eu vou no final da aula de hoje, como a gente não vai fazer exercícios hoje, eu separei alguns exemplos de como que a gente trabalha com esses conceitos, até para que quem quiser depois faça os exercícios de sala antes da semana que vem, tá? Beleza? Tudo bem? Perguntas? Acho que depois que a gente define a capacidade térmica, a coisa flui, né? E aí eu queria, para encerrar a discussão de calor específico, que é o calor sensível ou específico, eu queria colocar para vocês aqui vamos fazer uma ponte com a geografia, né, e com a própria biologia. Quando vocês estudam em geografia a parte de urbanização, e até mesmo na biologia, quando vocês trabalham com problemas climáticos, né, as grandes cidades, elas são locais onde você tem muito problema ambiental, né? Muita gente,
ocupação desordenada, tudo aquilo que vocês já conhecem das aulas de geografia, por exemplo. E um dos problemas que acomete grandes centros urbanos é o fenômeno de ilha de calor, né? Cuiabá, por exemplo, é uma ilha de calor, né? Além de ser uma cidade muito quente, ela é uma cidade que, ao longo dos anos, vem perdendo muita área verde, né? Os caras vão construindo condomínios, construindo shopping, abrindo coisa, enfim. Por que que onde tem muito concreto, por que que onde tem muito asfalto vira uma ilha de calor? A resposta está na tabela à sua direita. A ilha de calor, ela acontece porque para você construir prédio, para você asfaltar uma rua, você vai usar materiais que têm capacidade térmica muito baixa. Muito baixa. Então, quando um objeto feito de concreto, um prédio, quando o asfalto recebe calor, ele vai esquentar demais, né? Se você medir a temperatura do asfalto, num dia muito quente, você vai chegar aí a 60 graus, 50, 60 graus, tá? Então, você imagina a quantidade de calor, você imagina, por exemplo, um ambiente onde você tem muito desses materiais, a temperatura fica muito quente. É como se você estivesse dentro de uma panela de ferro, né, gente? Imagina que a cidade é como se fosse uma panela de ferro, fazendo uma comparação meio tosca, né? Por que que a arborização diminui esse impacto? Primeiro porque a árvore faz sombra, né? Então, já começa por aí. Mais árvore, mais sombra. Segundo, porque a árvore é feita com água. Então ela vai absorver muita daquela radiação que, se ela não existisse ali, bateria direto no concreto, tá? Então a arborização não tem outra saída. Não tem outra saída, tá? Cidade que não é arborizada, ela é desconfortável, principalmente cidade que é muito grande e muito quente, né? Então, São Paulo, por exemplo, não costuma fazer muito calor, mas quando faz, você fica, sufocando, né? Aqui em Cuiabá, eu lembro quando eu cheguei aqui em 2008, uma das coisas que me chamou muita atenção é que tinha bastante árvore, tinha muita árvore. E aí, ao longo desses anos, por uma série de questões, né? Questões políticas também, né? Porque quem está no governo acaba não querendo fazer aquilo, porque sabe aquela frase, né, que todo mundo fala, né? Plantar árvore não dá voto. O que que dá voto? Asfaltar, vamos asfaltar, vamos asfaltar, vamos construir túnel, vamos construir isso, vamos construir trincheira. Então isso é que acaba dando voto, né? Então, enfim, tá? Beleza. Aqui esse gráfico à esquerda, vocês já devem ter visto com os professores de geografia, professores de biologia, né? Ele mostra as temperaturas, né, numa mesma hora do dia em regiões diferentes de uma cidade, né? Então imagina, por exemplo, sei lá, tá 11 horas da manhã, beleza? O sol tá a pino. Então você vai fazer uma medida de temperatura numa cidade, ó, no centro urbano, temperatura está 32,8, tá? Se você se afasta da cidade e vai para o campo, a temperatura cai, ó, quase 3 graus. É uma quantidade, é uma variação de temperatura bem considerável, tá? Uma coisa interessante, eu sempre compartilho com vocês quando eu dou essa aula, porque isso me chama muita atenção aqui. Quando você está indo, imagina você indo pela Miguel Sutil, sentido Escola do Farina, sentido UFMT. Você está indo pela Miguel Sutil, tá? Lá perto do Shopping Estação. Então imagina você no carro, lá no Shopping Estação, se dirigindo para o UFMT, tá bom? Aí você vai passar a trincheira. Quando você passa a trincheira, você passa o Big Lar e vai descendo. Lá na frente, você tem uma rotatória que vai para o centro de eventos ou que continua reto, onde tem o Parque Mãe Bonifácia, certo? Vai acompanhando meu raciocínio. Se você fizer esse trajeto de noite, de carro, um dia faça isso. Se você estiver indo para o UFMT, passar por ali, abre a janela do carro. Você vai perceber a ilha de calor, gente. É impressionante. Quando você está ali perto do Big Lar, você sente um calorão. À medida que você vai se aproximando
do Parque Mãe Bonifácia, a temperatura baixa. Mas a variação é tão grande que você percebe isso nesse trajeto. Então, o pessoal que mora ali perto do Parque Mãe Bonifácia, ali é uma localização relativamente privilegiada. Eu diria para vocês que eu acho que é uma das melhores localizações para se morar. Por quê? Porque tem muita mata ali. Então, de noite você percebe mais isso. Durante o dia não dá para perceber muito, porque realmente está muito quente. Mas quando você passa ali perto, por volta das 10 da noite, você consegue perceber nitidamente. Eu me lembro que às vezes eu estava indo para casa, eu passava por ali, com o vidro aberto. E toda vez que eu passava, eu falava: olha a ilha de calor, olha a ilha de calor. Idiota, né? Também. Quando fica frio, ó, o pessoal falando aqui. Quem mora lá perto do Parque Mãe Bonifácia também está falando isso aqui. Quando tá nos raros dias de frio aqui em Cuiabá, ali fica bem frio. De manhã, então, fica, de bater o queixo, por causa da proteção contra a ilha de calor. Tá bom? Beleza, gente? Tranquilos? Perguntas até aqui? Tudo certo? Tudo tranquilo? Beleza, então. Podem tirar print da tela, tá? Aqui eu peguei um vídeo, cara, aqui de um tiozinho aqui do churrasco, tiozão do churrasco. Tiozão do pavê, tá ligado? O tio do pavê ou pra comer. Ele faz uma experiênciazinha aqui bem interessante, que quem já viu, não sei se vocês curtem o Manual do Mundo, ele já deve, alguns de vocês já devem ter visto essa experiência feita no Manual do Mundo. Ele ilustra de maneira bem didática o que significa ter calor específico alto. E o melhor exemplo para se tomar é a água. A água tem o maior calor específico conhecido. Tá? Não tem nenhum material tem calor específico maior que a água. Então, uma coisa para se olhar e falar: nossa, que interessante isso, né? Eu particularmente acho muito interessante porque isso mostra como as condições do planeta, né, elas foram extremamente favoráveis à manutenção da vida. Então, a água, ela não é importante só para a manutenção da vida, né? Ela é importante na medida em que ela cria condições para que essa vida consiga existir ali no ambiente, externamente falando. Então, quando a gente fala que a água armazena calor, esse experimento ele vai mostrar. O experimento ele funciona da seguinte maneira: ele vai ensinar como é que eu apago o carvão sem jogar água em cima. Então, por exemplo, a gente está fazendo um churrasco na sua casa, tal, com a galera. Aí você botou bastante carvão, aí a galera parou de comer e você não quer deixar o carvão ficar queimando ali. Tipo, você quer apagar o carvão, mas você quer usar ele no outro churrasco. Então, tipo, você não vai jogar água em cima do carvão, você vai umedecer o carvão e já era, ele não consegue mais pegar fogo depois, tá? Então, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar um saco plástico, ele vai colocar água dentro do saco plástico, e aí vocês vão ver o que ele vai fazer com ele. Tá? Vamos colocar aqui o videozinho. Que ideia, gente? Vem comigo. Tá quente pra dedéu, gente, tá? Vamos fazer o seguinte: nós vamos apagar esse carvão para usar no próximo churrasco. Uma sacola com água ou um saco plástico. Dá uma olhadinha, gente. Não pergunte como. A água vai borbulhar e devagar, olha o chiado. O mais engraçado do vídeo é o não pergunte como. Não pergunte como. Como assim não pergunte como? A única coisa do vídeo que serve é para perguntar como, né? Então, o que aconteceu aqui, na verdade, né? Vamos tentar entender o processo. Uma das coisas que chamou a atenção, eu estava até mostrando para a Cecília antes da gente começar a aula aqui, né? Eu abri o PowerPoint e mostrei para ela. Ela ficou, meu Deus, meu Deus. Parecia o tiozão do churrasco. Como é que pode? O plástico não derreteu. Pois é, o plástico não derreteu. Agora, é fácil explicar, né? A gente consegue explicar isso de uma relativa facilidade. Por que o plástico não derrete? Para o plástico derreter,
Ele precisa esquentar. Ele precisa esquentar. Acontece que ele está em contato com a água, que possui um calor específico alto. Então, quando o calor passa para o plástico, né? O calor é transferido para o plástico, imediatamente após ele transferir para o plástico, ele já vai para a água. Só que a água absorve o calor, absorve o calor, absorve o calor, mas ela não esquenta. É claro, né, gente, se você deixar esse negócio aí, a água vai chegar a 100 graus. Mas a quantidade de água que tem é tão grande, e a quantidade do carvão já está em brasa, não está mais tão forte, então não dá a água não consegue, com aquela quantidade de calor, ela não consegue esquentar tanto. Então o plástico, a água pode até ficar um pouco quente, ela vai ficar um pouco quentinha, mas não o suficiente para conseguir derreter o plástico, né? E aí todo o calor do carvão vai sendo perdido, vai sendo perdido, vai sendo perdido até a hora que o carvão apaga, tá? Então uma boa questão também para Enem, tá? Não só para Enem, mas para vestibulares que gostam desse assunto teórico, né? A Unicamp gosta muito desse tipo de questão também, tá? Então vocês já conseguem explicar isso, por que que o plástico não derrete, tá? Peraí que tem pergunta aqui. Teu pai é tiozão de churrasco? Então eu vou mandar para ele. Você faz, não, sabe o que você faz, cara? Faz o seguinte, não. Faz você o bagulho. Faz você o negócio. Quando você estiver com ele, estiver lá na churrascada, galera, os caras já estão tomando umas cervejinhas, Paranauê, aí você fala, galera, dá licença que mamãe chegou. Mamãe chegou. Vou apagar o fogo de vocês. Aí você faz. Faz, e aí os caras vão ficar meio, caraca, velho, como é que ela conseguiu fazer isso? Gente, isso aqui é segredo de quem estuda. Aí você fala pra ele, não me pergunte como. Não me pergunte como. Sacanagem, você também, você é espírito de porco, né? Já a desordeira de Satanás, né, você. Hum. Depois eu vou mandar o link pra vocês no grupo, tá? Do vídeo, é muito engraçado esse vídeo. Tiozinho com aquela cara de, bruxaria. Bom, enfim, tá? Que ideia, gente? Não, chega dessa porcaria. Muito bem. Então, a gente falou de capacidade térmica, falamos de calor sensível ou calor específico, tanto faz, né? E essas duas propriedades que a gente analisou até aqui, elas estão relacionadas com variação de temperatura, certo? Com variação de temperatura. Muito bem. Aí a gente vai lá para a química, primeira aula do ano, todo mundo ali super disposto, né? Com a energia lá em cima. E a primeira aula de química é aquela aula bem tosquinha, né? Substância, mistura, curva de aquecimento, né? E aí eu peguei aqui uma curva de aquecimento para a gente falar dela de novo, mais uma vez, curva de aquecimento. Quando a gente aquece uma substância pura, essa substância pura, ela vai mudar de estado, e enquanto ela muda de estado, a temperatura não varia. A gente até discutiu isso na primeira aula do ano, na primeira aula de termologia. Por que isso acontece? Né? Como é que pode um corpo... Né? Então, tenta imaginar uma cena, para você entender o que eu estou falando. Você pega água e põe na panela para fazer um cafezinho. Tá bom? Fala, põe a água no fogão e começa a esquentar a água. Aí, você tem um termômetro na sua casa. Não esse termômetro de medir febre. Você tem um termômetro de laboratório. Aí você põe o termômetro dentro da água. E você vai olhar a temperatura da água. E aí você percebe que a água está esquentando, 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 esquentando. Tá bom. Quando a água começa a ferver, o termômetro para de subir. Eu até comentei na aula, eu me lembro que eu comentei com vocês que foi a primeira coisa que eu fiz no laboratório quando entrei na faculdade. Primeiro dia de laboratório, a gente foi para fazer experiência, né? E foi basicamente um laboratório de colégio. E lá, a primeira coisa que a gente fez foi fazer a curva de aquecimento da água.
Então, o que a gente fez? A gente pegou um frasco com água, o grupo eram 3 pessoas. Então, ficou uma pessoa ali esquentando a água, e a gente botou um termômetro. Aí, uma pessoa ligou o cronômetro e ficou olhando o tempo. A cada 1 minuto, uma outra pessoa tinha que ler a temperatura da água. Então, a gente vai percebendo que a água vai esquentando, esquentando. Quando a água começou a ferver, eu me lembro disso, putz, foi muito impactante, né? Porque foi a primeira vez que eu vi aquilo que eu via no cursinho, né? Eu tinha recém saído do cursinho, né? Eu não tinha experiência de laboratório, né? Então eu estava super ansioso para ir para o laboratório. E eu me lembro como se fosse hoje, eu olhando aquela água borbulhando, fervendo, e o termômetro parado nos 100 graus. Simplesmente parado nos 100 graus. Né? Isso é impactante, né? Por quê? Porque a substância está recebendo calor, mas ela não está variando a temperatura. Muito bem, mas por que ela está fazendo isso? Porque ela está mudando de estado. Então, toda a energia que a substância recebe, agora está sendo usada para desagregar a matéria. Tá? Então, enquanto ela recebe calor e esquenta, é porque as moléculas estão se agitando mais. Quando ela começa a se desagregar, ou seja, mudar de estado, as moléculas continuam se agitando com a mesma intensidade, embora estejam recebendo energia. Né? A gente observa isso no gráfico através dos platôs, né? Que vocês estão vendo aqui com a letra B, que seria a fusão, e com a letra D de dado, que seria a ebulição. Tá? Então, nesse evento da mudança de estado, eu também posso medir uma propriedade térmica. Essa propriedade vai passar a se chamar calor latente. Tá? Presta muita atenção nas palavras. O que significa latente? Latente é uma coisa que está guardada. Uma coisa que está guardada. Por exemplo, quando você fala assim, nossa, eu fiquei com uma raiva latente. Ela está guardada ali. O calor latente, ele se chama latente porque a palavra latente ela vai passar uma ideia para a gente de que o corpo está recebendo calor, mas a temperatura não muda. Então, quer dizer, é como se você não percebesse que ele está recebendo calor. Né? Então, se eu pegar lá um bloquinho de gelo e colocar ele para derreter na minha mão, a temperatura da água que vai se formando, ela também é 0 graus. Enquanto tiver água e gelo ali, a temperatura é 0 graus. Né? Então, eu meço a quantidade de calor necessária para aquilo mudar de estado. Então, basicamente assim, de maneira grosseira, né? O que é o calor latente? É uma quantidade de calor necessária para uma coisa mudar de estado. Só que nós sabemos, por experiência prática do nosso dia a dia, que essa quantidade de calor, ela depende também da massa. Né? Você há de convir comigo que para eu ferver 1 litro de água, eu vou precisar de muito calor. Mas para eu ferver 10 litros de água, eu vou precisar de 10 vezes mais calor. Então, quanto mais água eu tenho, mais calor eu vou precisar. Então, eu vou criar uma grandeza. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma substância, então é assim, ó. Você tem aqui uma substância de massa M, tá? Por exemplo, no estado sólido. Tá? Aí, eu vou pegar esse cara e vou dar calor para ele. Tá? E aí, essa coisa agora virou líquida. Tá? Então, eu vou criar aqui o calor latente de fusão. Tá? Já que eu estou trabalhando com o processo de fusão, eu vou definir o calor latente de fusão. Então, o calor latente de fusão vai ser a quantidade de calor que você precisou dar para aquela massa qualquer. Pronto, acabou. Então, a unidade aqui passa a ser caloria por grama. Caloria por grama. Tá? Pode ser em joule, o calor.
pode ser em quilograma, a massa, vocês têm que ficar muito atentos na unidade nos exercícios. Não é sempre que vem em caloria por grama, tá? Esse calor latente, aqui eu vou dar um zoom aqui na tabela, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o calor latente de fusão da água. 79,6 calorias por grama. Então, você quer derreter 1 grama de gelo, você vai precisar de 79,6 calorias. Tá? Você quer derreter 1 grama de hélio, você vai precisar de 1,2 calorias. Bem baixo o calor latente do hélio, né? Ó. Você quer derreter 1 grama de nitrogênio, esse é o calor latente. Tá? O que eu quero que vocês observem? Que eu também posso definir um calor latente de solidificação. Solidificação. E se vocês observarem na tabela, o calor latente de solidificação, ele é menos o outro, ó. Tá? O sinal, ele vai aparecer justamente para mostrar o seguinte. Quando a substância absorve calor, o sinal é positivo, ó. Então, o de fusão é positivo. Certo? Já o de solidificação é negativo. Isso vale tanto para o hélio, tá? Então, fica atento na hora de fazer as questões, tá? Beleza? Então, aqui eu posso fazer assim, ó. Ó. E posso escrever assim, que o L de fusão é igual a menos o L de solidificação. Tá? E o segundo calor latente que a gente vai definir, eu digo segundo porque existem 2 platôs no gráfico, certo? Existem 2 platôs no gráfico. Seria a ideia de pegar um líquido. Então, aqui você tem um líquido. Aqui você vai dar calor para o líquido. E ele vai virar gás. M-gás. Tá? Tudo bem? Então, aqui vai ser o calor latente de vaporização. Tá? A fórmula é a mesma, tá, gente? A fórmula não muda. O que vai mudar, na verdade, é o processo. É o processo. Tá? E aqui, a gente poderia dizer que a volta, né, ou seja, a liquefação, a transformação de gás em líquido, ela requer uma perda de calor. Então, aí o calor vai sair, o calor latente vai vir com sinal negativo. Então, ó, o L de vaporização. Opa. É menos o L de liquefação. Tá? Beleza? Uma coisa que eu queria comentar sobre esse calor latente, gente, é que ele está muito relacionado, o valor dele, né? Se o valor é maior ou menor, está muito relacionado às interações moleculares. Né? Por exemplo, se você pega a água, por exemplo, a água, as moléculas se mantêm próximas por causa das pontes de hidrogênio. E as pontes de hidrogênio são interações fortes entre as moléculas. Então, se você olha para o calor latente da água, por exemplo, e compara com o do nitrogênio, você percebe a diferença de tamanho, de valores. Né? Quer dizer, se as moléculas estão interagindo por forças de alta intensidade, significa que você vai ter que gastar muito calor para separar as partículas. Então, substâncias como a água têm esse calor latente muito alto, dentre outras coisas, por causa das interações. Né?
E olha que interessante essa questão da interação, quando você compara o calor latente de fusão, ó, dá uma olhada nesse aqui, ó. Para derreter o gelo. E olha nesse aqui, ó. Olha a diferença de valores. Né? Essa diferença ela mostra como a ponte de hidrogênio é forte. Né? Quando você derrete o gelo, você afasta as moléculas. Então a água vira líquida, as moléculas ficam mais desagregadas, né? Só que você não conseguiu, na fusão, você não quebra todas as interações moleculares. A água líquida tem ponte de hidrogênio ali ainda. Agora, quando você vai passar a água para o estado gasoso, aí as pontes de hidrogênio vão ser exterminadas. Então, o processo de vaporização, ele tem um calor latente maior, bem maior, inclusive, porque ali você está rompendo todas as pontes de hidrogênio, já que no estado gasoso não tem interação molecular. Não tem. Compreende? Então, por que o calor latente de vaporização ele é maior? Você pode perceber que, se você olhar para as outras substâncias, isso também acontece. Né? O hélio, o calor latente de vaporização dele é quase 5 vezes maior. O do nitrogênio também. Ele é 8 vezes maior. Então, quer dizer, a vaporização ela vai requerer mais energia para acontecer. Por quê? Porque ali você está acabando com todas as interações moleculares. Vocês estão percebendo como o micro explica o macro? Né? Talvez para muitos de vocês, esse calor latente é um número que você põe numa fórmula. Mas eu vou te dizer uma coisa, se a gente não procurar esse tipo de explicação, você nunca vai conseguir tirar 40 pontos em natureza. Esse é o problema. A gente muitas vezes não vai até onde tem que ir. Né? Então, a gente precisa esquecer um pouco se isso cai ou não no vestibular e olhar para isso de uma forma um pouquinho mais calma. Tá? Porque aí você começa a conectar as áreas de conhecimento das ciências da natureza. Tá? O aluno bom de natureza, ele não é bom de química só. Ele é bom de tudo. Ele vai conseguir atingir uma excelência porque ele vai pegar uma coisa da química e trazer para a física, vai pegar uma coisa da física e trazer para a química. Se a gente não fizer esse exercício, as coisas ficam muito desconectadas, tá bom? Então, repetindo, só para a gente finalizar aqui a questão do calor latente. Por que o calor latente de vaporização tende a ser maior, né? Em todos os casos ali. Porque na vaporização, você está quebrando todas as interações moleculares. Na fusão, você até diminui as interações, mas não a ponto de acabar com elas. Então, o calor latente acaba ficando um pouquinho menor, tá? Beleza? Tudo bem? E para encerrar, eu queria fazer mais um comentário sobre essa questão do gelo. Né? O gelo ele tem um calor latente bem alto de fusão. Né? Mesmo não sendo o maior comparado com a vaporização, né? A fusão é muito alta. Isso dá uma dimensão muito preocupante do problema do aquecimento global. Por quê? Se está havendo derretimento de geleira, é porque a Terra está recebendo muito calor, gente. Mas é muito calor. Por quê? Você imagina a quantidade de energia para você conseguir derreter um continente inteiro. Quanto de energia a Terra tem que absorver para conseguir derreter um iceberg, para conseguir derreter uma placa de gelo? Né? Então, quando a gente começa a visualizar o derretimento, é porque o processo já está descontrolado há muito tempo. Então, quando a gente começa a ter consciência desse tipo de situação, a gente começa a desenvolver uma criticidade muito maior. Né? Você não consegue mais assistir uma reportagem de aquecimento global e ficar tão tranquilo assim. Né? Não tranquilo, talvez a palavra tranquilo, não é que eu fique intranquilo, mas eu fico um pouco indignado com a falta de se falar do assunto de maneira concreta, de atitudes concretas, né? Mas enfim, vocês viram que eu já tô meio rebelde, né?
Aqui estão fazendo uma pergunta, mas eu não entendi direito. Perguntaram assim: então, do sólido para o vapor. Ah, tá. A pergunta é a seguinte: então, se eu fosse, por exemplo, calcular o calor latente de sublimação. Para quem não lembra, né? Sublimação é a passagem direta do sólido para o gasoso. A pergunta é: seria a soma das duas? Eu não sei te responder essa pergunta. Tá? Por que, que eu não vou bater o martelo e dizer que é a soma? Porque a sublimação é um processo que acontece de uma vez só. Tá? Pelo fato de acontecer de uma vez só, eu não tenho tanta precisão em te afirmar se é a soma ou não. Tá? Até porque, é curioso essa tua pergunta, porque eu nunca vi um calor latente de sublimação. Eu vou até procurar na internet depois. Depois que acabar a aula aqui, eu vou procurar na internet para ver o valor do calor de sublimação, para depois te responder essa pergunta com mais precisão, tá bom? Então, por enquanto, a resposta é não sei. Não consigo te afirmar isso categoricamente. Embora o nosso bom senso diga que sim, né? Que nem você falou, puta, então quer dizer, na sublimação deve somar os dois? Faz sentido, mas não sei se isso é verdade. Tá? Tudo bem? Beleza. Perguntas? Uma outra coisinha. Nossa, tá foda hoje. Eu vou falando. A gente também não usa, não é muito comum usar a formulinha do calor latente do jeito que vocês estão vendo. Geralmente a gente usa de outro jeito. A gente isola o calor, né? Então, ó, observação. Opa. Observação. Q igual a ml. O famoso que mole. O famoso que mole. Tá? Então, tem o que macete e o que mole. Tá? Então, cuidado na hora de usar as fórmulas. Muito cuidado. Tá? Por quê? Quando é que você vai trabalhar com o que macete? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Passar o tio do churrasco. Aqui. Quando é que você vai usar o que macete? Você vai usar o que macete quando o problema fizer referência a um corpo recebendo calor e variando temperatura. Tá? Não há menção à mudança de estado. O que macete, ele é uma grandeza, o calor sensível, né, ou calor específico, ele é uma grandeza que está associada à mudança de temperatura. Agora, se o problema fizer referência à mudança de estado, vamos voltar aqui. Se o problema fizer referência à mudança de estado, aí você vai usar o que mole. E assim, nos exercícios mais elaborados, que a gente vai fazer na aula de exercícios, vocês vão ver que a gente vai usar os dois. Em algumas situações, a gente acaba usando os dois. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Podem tirar print. Eu gostaria de encerrar a aula com alguns exemplos de exercícios. Tá? Esses exercícios que eu vou apresentar para vocês aqui, eles não estão nem no material de vocês. Então, são exercícios que eu coloquei aqui na aula para a gente fazer uma continha junto, pra vocês já meio que entenderem. Então, já adiantando, tá? Quem quiser anotar os exercícios, eu sugiro que tire print da tela, tá? Porque eles não estão no material de vocês, tá bom? Eu vou trocar aqui. Aqui. Ó. Ele diz assim: um corpo de massa 80 gramas, então, massa 80G, é aquecido, então ele recebe calor, e a temperatura dele varia de -10 para 40 graus Celsius. Então, ele tem uma variação de temperatura. Ixi, espera aí, gente, não escorregou a caneta aqui. Então, ele sofreu uma variação de temperatura
né? A temperatura final dele é 40 e a temperatura inicial dele é menos 10. Aqui. Tá? Ele deu o calor sensível do corpo. O calor específico ou calor sensível. 0,4 calorias por grau Celsius. Tá? A pergunta dele é: qual a quantidade de calor que o corpo recebeu? Tá? Esse calor que ele recebe é o calor sensível. Por que que ele chama sensível, né? Porque ele faz o corpo esquentar. Então, o corpo é sensível àquele calor. Quando é que o corpo não é sensível ao calor? Quando ele está mudando de estado. Aí o calor é latente. Percebe que as expressões elas têm sentido, têm um sentido muito preciso. Do porquê que chama sensível, do porquê que chama latente. É importante a gente fixar um pouco, perder um tempinho nessas questões, tá? Bom, tranquilo, né? Usa a formulinha. Opa, peraí. Q igual a M, C, delta teta. Tá? Q igual 80. Pode deixar a massa em gramas? Deve deixar em gramas. Por quê? Olha a unidade do calor sensível. Caloria, grama, grau Celsius. Tá? Então, deixa a massa em grama. Vezes C, 0,4. E a variação de temperatura, 50 graus Celsius. Cuidado, hein? Cuidado. É 40 menos 10. Temperatura final menos inicial, ó. Por isso que deu 50 ali. Tá bom? O calor vai dar 0,4 vezes 50 dá 20, vezes 8, 1.600 calorias. Ou 1,6 quilocaloria. Tá? Quilo é o prefixo para 1.000, né? 1,6 vezes 10 ao cubo calorias. Tá bom? Essa quilocaloria, gente, é a que a gente estava falando no começo da aula, se referindo a ela, né? Como caloria alimentar. Isso é a tal da caloria alimentar. Vou até colocar aqui essa observação, ó. Cacau é o que eu chamo de caloria alimentar. Tudo bem? Fechou? Alternativa B. Um exercício para exemplo, né? Nada muito bem tranquilinho, mas um exercício de aplicação de fórmula mesmo, né? A gente se acostumando com ela. Tá bom? Podem printar então para a gente fazer a próxima. Eu quero esse aqui. Para a gente ilustrar aqui um caso de calor latente, tá? Um casinho aqui de calor latente. Fazer um de sensível, um de calor latente, e aí a gente está encerrando. A figura mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 gramas de uma substância hipotética. X, sem quem é. Inicialmente, a 15 graus Celsius. E essa temperatura está em função da quantidade de calor que a substância recebe. Então, veja só. Ó, dá um zoom aqui, peraí. Ó. No eixo X, eu tenho o calor que ela recebe. No eixo Y, eu tenho a temperatura. Tudo bem? Beleza? A pergunta dele é a seguinte: determine o valor aproximado do calor latente de vaporização. Ô, gente, se vocês me permitirem, como a gente já está encerrando, eu vou fazer duas coisas na questão. Eu vou calcular dois calores, o calor de vaporização e o de fusão. Então, ó, deixa eu anotar aqui, ó. Vamos calcular os
2 calores latentes. O exercício pediu um só. Mas eu vou calcular os dois. Tá? Primeiro vamos calcular o de fusão. Beleza? Gente, dá uma olhada comigo aqui, ó, na fusão. Vou fazer uma perguntinha aí, já prepara o teclado. Prepara o teclado aí. Quanto de calor essa substância recebeu na fusão? Quantas calorias essa substância recebeu na fusão? 4.000. 4.000. Perfeito. Alguém respondeu aqui 2.000 e 4.000. Então, veja só para quem respondeu 2.000. Quem respondeu 2.000 fez o seguinte, ó. A pessoa pegou aqui o 2.000, ó. Só que o que esse 2.000 representa? Quando ele começou a derreter, ele já tinha recebido 2.000 calorias. As 2.000 calorias ao qual você está se referindo, para quem fez essa observação, ele recebeu só para esquentar aqui, ó. Ele recebeu nesse processo. Aí, para derreter, ele recebeu isso aqui de calor, ó. Essa diferença. Ele parou de derreter aqui, ó. Tá vendo? Ó? Nesse ponto aqui, a fusão acabou. Isso, muito bem, muito bem. É a variação de 2.000 para 6.000. Isso, perfeito. Tá certinho, tá? Beleza. Então, eu quero esse calor. Ó, o calor, então, L de fusão é igual a Q de fusão sobre, a massa. Então, o L de fusão seria 4.000 dividido por 200. Corta 2 zeros. 40 por 2 dá 20 calorias por grama. Tá? Beleza? Esse é o calor latente de fusão. Deixa eu fazer um comentário aqui. Esse calor latente, ele pode ser dado por grama, como eu falei para vocês, por quilograma, tá? Só que agora eu vou fazer uma pergunta. Quem responder essa pergunta vai ganhar um abraço virtual de mim. Vai ganhar um abracinho virtual. Se eu colocar esse calor por mol, ele ganha um outro nome. Imagina que esse calor não fosse expresso por grama, mas ele fosse expresso por mol. Como se chamaria o calor de fusão, só que por mol? Ele ganha um outro nome. Qual é o nome? Não. Não. Eu não vou falar as respostas. Ah, mataram já. Puta, já mataram. Exatamente. 2 pessoas estão abraçadas virtualmente. A Aninha e o Arthur. Entalpia. Entalpia de fusão. Quando você expressa esse calor para 1 mol, ele muda de nome. Ele vira entalpia. É a mesma coisa que você estuda na química. Falo para vocês, cara, não tem essa de física e química. A gente só está chamando de calor latente porque ele é por grama. Lá na química, eu vou calcular por mol. E aí ele vai chamar entalpia de fusão. Tá? Isso vale também para ebulição ou vaporização. Aqui a gente vai chamar de vaporização, tá? Beleza? Então, ó, para o de vaporização, vamos lá. VAP. VAP. Vaporização. Já acho. Então, L de vaporização é igual a Q de vaporização sobre a massa. L de VAP é igual
Agora, olha o gráfico de novo. Ó. Quando é que ele começou a vaporizar, a evaporar? Quando ele tinha recebido já 11 mil. Então, vai acompanhando o gráfico para você entender como isso aqui vai virar depois nos exercícios. Ó. Ele estava a 15 graus. Aí ele recebeu 2.000 calorias e chegou a 35 graus. Aí ele recebeu mais 4.000 calorias e derreteu. Aí ele recebeu mais 5.000 calorias para começar a ferver. Ó, aqui ele começou a ferver. E aí ele recebeu 4.000 calorias, novamente 4.000 calorias, para conseguir vaporizar, tá? Exatamente, 4.000 também, tá? Então, Q de vaporização 4.000 dividido por 200, tá? Aqui na coincidência acabou dando o mesmo valor. O que não é correto, né? Tipo, como a gente tinha falado no começo da aula, que o calor latente de vaporização ele é maior. Agora, como é uma substância hipotética, né? Acho que a pessoa que montou a questão, ela não se preocupou com esse detalhe de fazer com que o exercício gerasse um calor latente maior, né? De vaporização. Mas também, né? Ele só pede o latente de vaporização, beleza? Então nós temos aí a alternativa B de bola, B de beijos. Tudo bem? Sintam-se abraçados, porque essa pergunta é difícil, tá bom? Beleza? Ficou alguma dúvida, crianças? A gente vai encerrando por aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade, podem colocar aqui no chat, tá? Senão a gente vai ficando por aqui, beleza? Tranquilos?